A gente continua falando do direito do consumidor, agora aqui com a gente no estúdio está o advogado Francis Alan Verli. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do Santa Catarina no Ar. Obrigado, Vanessa. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos mostrar, então, a gente vai discutir alguns tópicos importantes, né, doutor, para ajudar o pessoal de casa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem o primeiro no telão aqui, ó, para comentar um pouquinho, ó. Proteção de vida e saúde. Lá nos produtos que a gente compra, deve ter aquele aviso, né, dos riscos à nossa saúde. Gostaria que você comentasse um pouquinho, por gentileza. Exato, Vanessa. Esse é um direito que já era previsto constitucionalmente, que acabou sendo repetido no Código de Defesa do Consumidor. Ele está dentre os direitos básicos do consumidor, previsto no artigo 6º da Lei 8.078, e ele serve justamente para evitar que o consumidor adquira produtos que podem colocá-lo em risco a sua vida ou saúde. Educação para o consumo. Deve ter também ali as orientações de como usar, né? Como usar aquele produto que você está comprando para também não acontecer nenhum acidente, hein, doutor? Não só isso, Vanessa. Na realidade, a educação para o consumo passa também pela questão da conscientização do consumidor, para que ele não seja um consumista, ele seja um consumidor efetivamente. Então, a educação passa também por isso e não só pelas informações do produto. E é obrigatório. Exatamente. Obrigatório. É um dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na questão também de informação, né? Proteção, propaganda enganosa, enfim, mas na questão da informação, queria que o senhor falasse um pouquinho. A informação, eu tenho a opinião, Vanessa, de que é o principal direito do consumidor. Ele é praticamente uma arma para o consumidor. O consumidor bem informado a respeito da origem do produto, do preço que ele vai pagar por ele, da qualidade do produto, enfim, é um consumidor que dificilmente vai ser lesado. E quando lesado, por exemplo, por uma propaganda enganosa ou por outro fato qualquer, um defeito do produto ou do serviço, o que ele pode fazer e o que eu sugiro é mais ou menos o que já foi falado na primeira parte da reportagem. Primeiro que ele busque a própria empresa que, enfim, gerou aquele problema para tentar solucionar administrativamente, como bem pontuado pelo repórter, sempre registrando tudo, utilizando então os protocolos, trocando os e-mails, guardar os e-mails que foram trocados, mensagens, né? Hoje em dia algumas empresas trocam até mensagem, então guardando as mensagens, porque tudo isso efetivamente pode ser utilizado no futuro, caso seja necessário entrar no judiciário. Serve como uma defesa, né? Exatamente. Exatamente. E a respeito da indenização? Então, a indenização ela é fixada aí já em sede judicial, né? Quando esgotada essa via administrativa, o consumidor não conseguiu resolver o problema, ele pode buscar um advogado de preferência, porque é uma pessoa que tecnicamente está mais preparado para escolher qual o foro competente, os limites dos pedidos, enfim. E o judiciário tem fixado a indenização por danos materiais para compensar os danos materiais, mesmo os possíveis prejuízos que o consumidor tem, mas também o dano moral, a honra do consumidor, enfim, e o dano moral é utilizado pelo judiciário hoje em dia, inclusive, como uma espécie de um instrumento para coagir aquela empresa que errou a não errar novamente. E quais são os casos mais comuns que você vê no dia a dia em relação ao... O IDEC fez um levantamento recente a respeito de quais são os grandes velões do consumo. Isso. E como também bem exposto na primeira parte da reportagem, um dos principais são os planos de saúde, em função da não cobertura de determinados tratamentos e até de reajustes fora dos padrões estabelecidos pela ANS. Nós temos a questão da compra dos produtos que vêm com defeito mesmo, ou serviços que não são prestados como deveriam. Em terceiro lugar, vem também, como esperado, os bancos e financeiras, né, que por vezes não informam o consumidor a respeito de determinadas cláusulas que são abusivas e acabam onerando demais aquele contrato. E, finalmente, tem as empresas de telecomunicação, que é também extremamente comum, passa pelas empresas de telefonia, né? A prestação do serviço hoje em dia, você sabe que, enfim, deixa a desejar. E, finalmente, as compras pela internet, que é uma modalidade que vem crescendo e que, naturalmente, os problemas vêm aparecendo ao longo dos anos. Doutor, a orientação para a gente encerrar é sempre buscar os direitos. Veio com falha, com algum problema, tem que sim fazer esse registro da reclamação para ressarcir. Exato, e atento aos prazos. Essa é outra peculiaridade que o consumidor tem que ficar muito atento, porque quando se tratar de um bem durável, o consumidor tem 90 dias para reclamar diretamente para quem lhe vendeu ou para o produtor, e quando for um bem não durável, o prazo é de 30 dias para reclamação. Então é muito importante que o consumidor fique atento a isso. Obrigada pela sua participação, por esclarecer aí as nossas dúvidas e alertar principalmente o consumidor aí de casa. Obrigada, bom dia para você. Obrigado.